Muito bem, mas muito bem. Conseguiu ou não aí? Conseguiu? Muito bem, parabéns. Galera agitada fazendo Monster Energy. Quem quer ser TikToker aí, quem quer ser YouTuber e quiser aprender como é que faz do jeito certo, senta aqui e vem aprender um pouquinho com o tio, quando for, tá bom? A fila tá enorme, vocês vão ficar até 10 horas da noite aí, tá super bem. Bom, eu sou o Thiago Oberdá, eu tô aqui para falar um pouco sobre produzir conteúdo digital e como a gente se presta aqui a trocar uma ideia. Boa noite para você também que está aí assistindo no nosso link. A nossa história vai passar aqui por exatamente esses pontos de como é que a gente faz para construir um bom conteúdo digital. Ah, eu quero ser influenciador, descobri que dá para ser milionário fazendo isso. Parabéns, você é mais um de outros tantos milhões de pessoas que quer ser famoso da noite para o dia. Talvez não seja um caminho tão fácil quanto a gente imagina. Então, a gente pegou um pouco da nossa experiência lá, dentro do nosso negócio, que é a Sambacom, já eu conto o que a gente faz, para ilustrar um pouco do que nós fazemos lá para produzir conteúdo dentro do que a gente se presta, sendo um produtor de conteúdo voltado para um mercado específico, que é o mercado da comunicação, que é onde a gente atua. Bom, como eu falei, meu nome é Thiago Oberdá, eu sou um especialista em marketing digital, é como está lá no meu LinkedIn, mas na prática, o que a gente faz é produzir conteúdo para envolver pessoas, trazendo pessoas para frente da câmera. E assim a gente cativá-las e entregar a nossa mensagem, o nosso produto, o nosso negócio para elas. Bom, a nossa empresa chama-se Sambacom, e o que a gente vai contar aqui um pouco da história é de como é que a gente constrói conteúdo envolvendo marcas e principalmente capturando momentos, que a gente vai ver um pouquinho, tem um pouco a ver com o grande segredo da gente conseguir construir um conteúdo realmente engajador e que realmente vai gerar negócio e resultado para você. Bom, a primeira coisa é, a gente vem falar do que é o streaming. Se você pensar nas plataformas de streaming, certeza que algumas marcas já vêm na sua cabeça, alguns serviços, alguns dinheiros que a gente paga por mês para ficar acessando, né? Mas nós, no Brasil, somos o segundo maior em assinaturas de conteúdo streaming no mundo. A gente perde para quem? Para os Estados Unidos. Aí é bem desleal, na verdade, e era bem óbvio. Afinal, eu arrisco a dizer que eles têm uma cultura muito mais de conteúdo específico, ou seja, eles assinam TV, eles têm TV por assinatura há muito mais tempo do que a gente. Então, para eles foi uma transição mais natural para o streaming. E, a título de comparação, a gente tem hoje, acho que mais de 19 milhões de assinaturas no Brasil. Eles são 67 milhões de assinantes. Então, quando você olha para a magnitude desses números e a relevância do que nós somos, ainda assim, pô, beleza, somos o segundo nesse ranking, né? Então, a gente maratona um bocado de conteúdo por aí. E quando a gente fala de streaming, principalmente as marcas dos streamings de vídeo já vêm direto na nossa mente, né? Mas streaming é muito mais do que isso, né? Streaming, na verdade, ele compreende um pool de marcas, e talvez algumas delas vocês reconheçam. Alguém reconhece todas? Muito bem. Ah, fico feliz. Algumas delas você vai dizer assim, pô, mas isso aí todo mundo. E outros vão dizer assim, não, isso aí é só para quem gosta de determinada coisa. E você olha e diz assim, caraca, eles têm acesso a isso. Eles sabem disso. Eles são viciados nesse tipo de consumo. E o quanto a gente fala de algumas dessas marcas, como eu vinha falando, a gente tem algumas que são prioritariamente de vídeo. São streamings de vídeo. Você consome conteúdo audiovisual lá. Outras são mistas e outras são de áudio, né? E muito do que a gente entende aqui em relação ao tipo de conteúdo que você gera, seja ele em vídeo ou em áudio, a gente vai ver um pouquinho lá na frente que depende de qual é a mensagem que você quer passar. E talvez acontecem saídas tecnológicas que são a gente ver podcasts sendo gravados em vídeo. E você fala assim, poxa, peraí, mas um podcast não é uma coisa que eu escuto? Mas há um valor incluído aí, que é o podcast eu não vejo. E a gente, às vezes, quer saber como as pessoas estão lá. Quem são as pessoas que estão falando e qual é a reação que elas têm lá. Por isso o tal do videocast, é um nome meio adaptado, acabou ganhando muita força. E aí você escuta podcast? Poxa, eu escuto. Você escuta onde? Eu escuto no YouTube. Eu falei, como assim você escuta no YouTube?
É tipo isso. E dentro dessas marcas, como eu falo aqui da coisa da gente definir o que é o streaming, a gente vê que o streaming ele é uma coisa que já existe há um certo tempo. A gente fala de um fluxo de informação sendo consumido ao longo de um intervalo de tempo. Quando a gente coloca isso nos parâmetros digitais, o avesso do que seria o streaming seria a descarga de dados, o download. Você para ter as coisas. E aqui uma ideia um pouco mais filosófica de a gente fazer contraponto com esses dois verbos. Desse lado aqui, a gente viu uma transformação que está muito mais ligada a eu quero usar as coisas. Não necessariamente eu preciso tê-las. Eu só quero ter a certeza de que quando estiver disponível, eu posso usá-la a hora que eu precisar. Desse lado aqui, não, eu quero ter as coisas. Ter posse, para mim, é mais importante do que só simplesmente usufruir dessas coisas. A grande diferença nisso está exatamente em como você se relaciona com esses produtos dentro do ambiente físico e do ambiente digital. Do ambiente físico, e aqui eu trago alguns exemplos do lado de lá e do lado de cá. Cronologicamente, você vai identificar alguns deles e dizer, poxa, entendi. O streaming, o rádio é um formato de streaming? Certamente é. Porque eu consumo o rádio enquanto a programação está acontecendo. Mas qual é a diferença dele para o podcast? A diferença é que acontece no que a gente chama de live streaming. Acontece ao vivo. A rádio, eu escuto o programa que está passando. No podcast, acontece no on demand, no OD, do lado de cá, que é sob demanda. Quando eu quiser, eu vou lá e assisto o programa. E todas esses exemplos que a gente traz aqui, ilustram exatamente esse contraponto. Com algumas diferenças. Se você olha nesse escalar, o rádio e a televisão, tecnicamente, são live streaming, por essência. Eles são plataformas de streaming, estou fazendo essa adaptação para a gente ilustrar o exemplo, mas eles são plataformas de streaming que fazem uma transmissão ao vivo o tempo inteiro. O programa começa a palestra começa às 19 horas. Se você não estiver sentado lá para assistir, talvez você não consiga consumir aquele conteúdo. Você perdeu o capítulo de ontem. Hoje é fácil, assiste no Globoplay. Né? Antigamente não, perdeu já era. Ou então você corria para a casa de alguém que tinha gravado. Né? Quando existia um monstro em casa chamado videocassete. Mas isso é um assunto para um outro episódio. E tantos exemplos desse, tem um contraponto do lado de cá, do lado de ter as coisas. E aí entra, se eu não posso escutar música no rádio, eu vou lá e compro uma mídia, né? Eu ia botar cassete, André, mas acho que ia ficar muito antigo. Então eu botei um CD, talvez seja um pouco mais próximo da rapaziada aqui. Né? Então o CD, ele é um jeito físico de consumir música. Né? A TV e o DVD estão na mesma relação. Eu consigo consumir aquele show, aquele programa, numa mídia física. O YouTube eu consigo baixar, né? Não diga que eu disse isso, mas você pode consumir aquele conteúdo de uma maneira a guardá-la em algum lugar para consumir depois. E outros exemplos, o podcast eu posso ouvir offline, ele salva dentro da minha plataforma. As plataformas de streaming de vídeo, a exemplo Disney Plus, você pode ir lá no torrent e baixar a série, o filme, e ainda bem não diga que eu disse isso. E um exemplo aqui totalmente fora dessa realidade, mas que traz um pouco desse contrassenso, desse contraponto entre usar e ter. Cara, se eu tenho Uber e posso usar a hora que eu quiser, não necessariamente eu preciso do carro. Né? Eu não preciso ter um carro. Pagar IPVA, botar gasolina e trocar o pneu e coisas do tipo. Tá? Então esse contraponto entre ter uma coisa e ser outra coisa, ele traz para um outro parâmetro que é o que a internet contribuiu com isso. O que a gente viu, aqui um pouquinho de estudo, tá? Vai ser meio chato agora, mas é só um minutinho. Um cara lá em 1897, um cara chamado Vilfredo Pareto, ele era filho de italianos, mas ele era francês. Ele elaborou um teorema que dizia o seguinte: 80% dos resultados vem de 20% das causas. Já tinha ouvido falar disso? Pois é. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Cara, 20% das coisas que a gente faz são responsáveis por 80% dos resultados. E aí você vê dentro dessa curva exatamente esse movimento. Um exemplo.
se você olha para uma experiência física, né? Aqui falando do mundo físico, você vai no supermercado. Se você parar para pensar no supermercado, ele é um grande inventário de um monte de produtos. E se você for olhar e perguntar, quais são os que mais vendem dos produtos que tem aí? Certeza, ou eu diria quase certeza, de que ele vai falar uma quantidade de produtos que deve corresponder a mais ou menos 20% desse inventário. 20% das coisas que se vendem no supermercado são responsáveis por mais ou menos 80% da receita que aquele mercado tem. Para ficar num exemplo mais tangível do que a gente está falando aqui. E aí você traz para esse carinha aqui, que é... esse negócio, que é o Netflix. O Netflix, numa outra dimensão do multiverso, ele era uma empresa de aluguel de DVDs. Você tinha lá um catálogo online, você ia lá na internet, opa, vou entrar no site da Netflix, eu quero assistir o filme tal. Ele, ótimo. Você era um clube de assinatura, você ia lá, assinava, e aí o DVD chegava na sua casa, em envelopes como esse aqui. E você podia devolver a hora que você quisesse. Daqui a um ano, daqui a um dia, ou, enfim, né, pode dar extravio. Também não disse isso. Então existia aqui um limitador. Obviamente o Netflix tinha que ter um acervo muito grande de filmes, documentários, séries e afins, e a gente olhava para eles e dizia, cara, se eu perguntar para o Netflix quais são aqueles que são mais alugados, certamente ele ia dizer, mais ou menos uns 20% do meu acervo são aqueles que geram 80% da minha receita. E aí, saímos lá do nosso Pareto e a gente viu que a internet trouxe um outro conceito. Lá em 2004, um cara chamado Chris Anderson, ele era editor-chefe da Wired, que é uma revista bem conceituada no mundo da tecnologia. 2004, bicho, já tem quase 20 anos. Ele falou assim, cara, a internet, e principalmente no nosso caso aqui do exemplo, o serviço de streaming, conseguiu disponibilizar uma coisa que a curva de Pareto não se aplicava mais. Eu consigo gerar, dentro de um acervo que eu tenho de maneira digital, acesso e consumo para todo o meu acervo, para 100% do que eu tenho disponível. Porque você imagina que, ok, eu vou lá assistir Guerra Infinita na hora que eu quiser. Mas eu quero assistir documentários sobre borboletas monarcas na Indonésia. Você fala assim, cara, não é possível que tenha alguém que assiste isso. Se fosse um DVD para alugar, talvez não. Mas no streaming, tem lá dois plays, né, por mês. Olha que interessante. Então, começou-se a verificar que a gente acabou saindo de o que a gente chama de comunicação, de consumo de massa, dentro do que é a internet, para conseguirmos aproveitar o que a gente chama de consumo de nicho. Eu saio aqui de cara, vamos só assistir Vingadores, Homem-Aranha e etc., e vamos começar a produzir também documentários sobre borboletas, porque eles talvez tenham um público lá a fim de conhecê-los. E existe até nessa lógica a inversão dessa história, que é muito conteúdo que era de nicho, de repente se tornou um conteúdo de massa. Ele ficou tão hype, tão bacana, que todo mundo resolveu parar para assistir o tal do documentário de borboletas. E aí, trazendo para esse exemplo, segue o Netflix, né? Nesse formato que a gente está mais habituado, de maratonar durante horas e horas e horas, fazendo exatamente isso. Pausa para a foto aqui, gente. E aí, no mundo digital, a gente viu que essa transformação abriu, como eu falei, exemplo e possibilidade de quem quiser produzir o seu conteúdo. Eu estou trazendo isso aqui para a gente fazer exatamente essa observação, de quando eu tenho o que dizer e eu sei do que eu quero falar, propriedade para o que eu quero falar, certamente com o ambiente digital, eu tenho agora sim a chance de achar uma audiência para o que eu tenho para dizer. E essa é a grande pergunta que a gente deve começar quando a gente pensa em criar conteúdo. Se, pô, tô a fim de ser... Alguém aqui tem canal, produz conteúdo, já se arriscou? Olha aí, youtubers maravilhosos, tiktokers, instagramers, aí, todo mundo aí. E o que a gente vê, tentando resumir um pouquinho nesse curto tempo que temos para bater esse papo,
A gente viu que existem três... eu não gosto de listar essas coisas, mas enfim, vamos fazê-las como estão. Existem três coisas que a gente precisa saber. Talvez antes, melhor antes, mas se puder durante, mas nunca deixe de não fazer, de entender em relação a como eu produzo o meu conteúdo. Eu preciso entender o que é o meu produto. E produto é como a gente diz, cara, eu sou fera em documentar insetos. Ou não, pássaros. Eu sou um ornitólogo amador. Eu falei assim, eu não sei nem o que é um ornitólogo, mas tive que aprender para voltar na palestra. Mas o que faz sentido para quem é um admirador de pássaros, para quem também é fã disso. E eu posso construir isso dentro de um ambiente digital com a minha linguagem. E, poxa, a linguagem vai desde... eu quero construir isso em podcasts e trazer só cantos de pássaros. Eu posso fazer isso em vídeo e filmar os pássaros da minha região. E tão bonitinho o meu exemplo, né? Pássaros, assim, tão romântico. Mas fica interessante porque não necessariamente, como eu falei, faz sentido para a massa. Faz sentido para o nicho. Eu estou falando com quem gosta de pássaros, quem se interessa por eles. E, principalmente, a partir daí, entender para quem que eu estou falando dessa história. Falando de pássaros, os ornitólogos amadores como eu, os profissionais diplomados, também como tantos, e aqueles que simplesmente acham bonitinho pegar ali o passarinho e fazer um gif, ok, mas eles vão se interessar pelo que eu produzo. E ainda assim, o conteúdo que eu tenho em mãos, ele é direcionado para um público, e aí olhando para o lado de cá, né? Quando a gente diz, eu preciso saber qual que é o meu produto, eu preciso construir isso com originalidade. E aqui, um asterisco muito importante, para os TikTokers, principalmente. A gente tem construído cada vez mais conteúdo digital, surfando ondas que estão surgindo. A exemplo dos meninos aqui brincando de pedalar bicicleta ergométrica para ganhar um energético. Mas se você vai e faz um vídeo no seu TikTok com isso, certamente você surfa uma onda que faz sentido no que a gente chama de comunidade, né? Você está fazendo parte da comunidade. Mas fazer parte da comunidade é um sentimento para quem quer ser audiência, não para quem quer ser produtor. Se você quer ser produtor, você precisa ir além dessa história. Eu preciso entender como é que eu crio esse tipo de coisa. Como é que eu faço para que as tendências partam a partir de mim? E aí é que está o grande barato. Eu preciso ser original. Eu preciso fazer de uma maneira que ninguém está fazendo. E que, num contexto muito mais amplo, por isso que eu falo, a gente estuda um bocado e a gente ainda assim apanha todo dia, né? A gente precisa construir de uma maneira original que faça sentido para que a audiência engaje, para que aquele público lá engaje. Quanto isso me custa? Custo de produção. Pode ser tão simples quanto filmar do meu celular. Vai funcionar para mim. Ou pode ser tão simples quanto gravar do Anchor, já que eu estou falando de podcast. Tá? E, às vezes, eu posso desprender de um equipamento muito mais robusto. Tenho lá minha DSLR bonitinha, a minha Sangan de LED, maravilhosa, no meu estúdio, super bonitinho, com uma estante de verdade, não é um banner aqui atrás. E entregar o meu conteúdo da mesma maneira. Mas lembre-se, tá? O que você faz, as pessoas têm que querer prestar atenção. E uma consequência natural disso é entender que isso pode ser rentável para você. E a gente costuma ver que há uma ânsia em se tornar um grande canal, e a gente, às vezes, peca em ser original para ficar pedindo like, joia, curte, bate o sininho, e quando puder me manda um e-mail que eu vou te avisar que está chegando. E-mail. Manda um DM. Né? Mas, mais do que isso, se o seu conteúdo ele é relevante, ele tem um poder de rentabilização muito maior. E eu não estou falando só de audiência. A gente vai falar disso um pouco aqui quando eu estiver falando lá da nossa casa, lá da Sambacom. Não necessariamente eu estou falando de números do ponto de vista, eu tenho 1 milhão de views. Eu falo, cara, mas eu não preciso. Eu falo com quem gosta de pássaro. E eu vendo ração para pássaro. Só faz sentido para esse tipo de público. Né? Lá na publicidade, né? Eu sou publicitário, mas na publicidade a gente chama de afinidade. Aquela audiência ali tem afinidade com o que aquela marca vende. Né? Poxa, a gente toma energético para ficar acordado. Super, super ok com a Campus Party. Porque a galera costuma, né, ficar por aí gritando na madrugada. Exatamente. E aí passamos para a linguagem. Linguagem é roteirização. Quantas vezes você parou para pensar antes de dar o play lá?
no que você vai dizer. E não é que eu estou dizendo que é uma regra pétrea. Eu não estou falando que você tem que planejar tudo isso. Às vezes o freestyle também é uma maneira de você produzir conteúdo roteirizado. Você sabe do que você vai falar, você sabe qual que é a sua linguagem corporal, física e gestual, como você filma, enfim. Mas isso é muito importante, entender como é que você constrói aquela mensagem, qual que é essencialmente a mensagem em si, na comunicação, teoria da comunicação e assim vai. A mensagem é o principal produto de todo o processo de comunicação. De um lado tem quem fala, do outro lado tem quem escuta. O que tem no meio? Tem a mensagem. E a mensagem ela é desse tipo. Eu estou falando para uma audiência tão pequena ou tão grande, mas o que eu estou falando? E mais uma vez a gente volta lá. O que eu estou falando é muito importante. Qual é a minha mensagem? Aí eu vou sendo um pouco mais filosófico. Mensagem vai muito mais além do que simplesmente o que eu estou dizendo. Onde é que eu vou usar a minha linguagem? Eu vou para o TikTok, para lá eu quero construir esse tipo de conteúdo. Eu vou para o Instagram, eu vou para o LinkedIn, eu vou para o meu próprio site e construir a minha própria audiência dentro da minha própria, do meu próprio esforço de mídia, de marketing. E assim a gente vai. E público? Eu estou falando de um nicho, e normalmente a gente começa por isso, afinal a internet tem essa multidisciplinariedade, a gente fala de um monte de coisa ao mesmo tempo, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo, mas algumas dessas coisas são aquelas em que a gente é muito forte. Volto lá no produto. Se você está falando do produto certo, com a linguagem certa, para o público certo, você sabe para quanta gente você fala, e o nível de dispersão é menor. E é aqui que entra o grande segredo da diferença entre audiência e alcance e afinidade. Eu estou falando eu tenho 1 milhão de pessoas, mas fui lá fazer a propaganda da minha ração de pássaro e ninguém clicou. Porque não necessariamente as pessoas se interessam. E ok com isso. É só entender que talvez o que você está fazendo precisa de um ajuste. Aí eu conto a nossa história na Sambacom. A gente constrói conteúdo lá exatamente pensando qual é a nossa mensagem. Nós somos uma plataforma que produz conteúdo voltado para o mercado da comunicação. Na grande maioria, na maior parte do tempo, faz sentido para quem é da comunicação. Para quem vive um ambiente de agência, de veículo, quem trabalha na JCDecaux, que nem meu amigo André, maravilhoso ali, que entende qual que é o ecossistema em que a gente está inserido. E isso que a gente produz lá, tem sempre um fator importante em relação a qual é a nossa mensagem. Eu quero trazer as pessoas para frente. Quando eu construo conteúdo lá, e as pessoas são o protagonista da história da publicidade, eu estou dentro da minha missão como um canal, como um produtor de conteúdo. Mas a audiência está crescendo, está diminuindo, está com mais ou menos views. Eu entendo qual é o tamanho do meu universo. Eu falo para a publicidade de Brasília, 2.500 pessoas, profissionais no máximo. Se eu tenho 2.500 pessoas e eu tenho 1.000 visualizações, olha que bacana. Mais ou menos aí, pouco mais da metade, quase a metade das pessoas desse mercado são impactados pelo meu conteúdo. Minha missão está quase cumprida. Só preciso fazer isso crescer para os outros 1.500 dessas pessoas. E a gente faz isso usando de canais. Onde é que a gente está? Para nós, na Sambacom, a gente tem um site em que a gente traz todo o nosso conteúdo convergido lá. A gente tem o nosso canal de YouTube, que é o nosso repositório de vídeos por opção. Podia usar tanto qualquer outro repositório de vídeo. Eu tenho meu Instagram, tenho o LinkedIn também, mas para ilustrar um pouco de redes sociais, e o conteúdo que eu desdobro a partir disso aqui dentro, porque a linguagem é diferente em cada um deles. Eu tenho meu podcast, que traz uma outra experiência, né? A Samba Conversa. É literalmente um bate-papo que tem vídeo e tem áudio. Mas quando eu construo essa linha de conteúdo dentro dos meus canais, eu estou falando da mesma maneira, sobre a mesma mensagem, que são as pessoas, mas usando a linguagem de cada canal. E não só a linguagem de formato, mas a linguagem de abordagem, de como é que as pessoas vão receber. O grande desafio é como é que você faz um post da mesma matéria para o LinkedIn e para o Instagram. Você consegue tangibilizar. Imagina o TikTok, a gente ainda não entendeu como vai fazer com o TikTok, porque a gente não entrou lá ainda. Mas, como é que eu construo essa mensagem, entendendo que cada rede tem a sua particularidade, cada canal que eu uso tem a sua particularidade. A gente faz isso de uma certa maneira, a entender que a gente pode rentabilizar cada um desses espaços dentro da sua possibilidade. Rentabilizar, transformar isso em negócio. Afinal, nós somos um negócio. Tá? A gente precisa transformar isso em dinheiro. E aí, eu tenho
parceiros, marcas publicitárias, que atuam dentro desse mercado focando nessa audiência. Nada melhor do que conversar com essa audiência através dos canais da SambaCom. É isso que a gente faz. É com isso que a gente conta com a JCDecaux, que é nosso parceiro. Ah, que merchan bonito, hein? Gostou? Enfim, um exemplo do conteúdo que a gente faz é contar a história das pessoas que são profissionais de criação. Para ilustrar um pouquinho do que é o nosso trabalho. Essa é uma série que nós criamos para contar a história de profissionais da criação de Brasília, em que a gente conta a história deles dentro de um programa e a gente já está indo para a segunda temporada em Brasília, para a primeira temporada no Rio de Janeiro. E você pensa, pô, mas isso, quantos milhões de views tem isso? Não, isso tem views suficientes para o tamanho do universo que a gente explora. E a gente rentabiliza isso entendendo que essa é a audiência que interessa para marcas que nos apoiam. Dentro dessa história, a gente diz, muito obrigado por estar aqui com vocês. A gente ficou um pouquinho sem tempo e a gente gostaria muito de ampliar essa conversa. Querem falar sobre produzir conteúdo? Contem conosco. Esses são os nossos canais, da SambaCom, um pouquinho de exemplo. Esses são os meus, né? Redes sociais, Instagram, etc. Estou por aí mais uns minutinhos. Quem quiser conversar ali fora, fiquem à vontade. Gente, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Gente, não sai daí não. Vocês não sabem o que é que vai ter agora. E eu nem vou contar. Vocês vão descobrir que vai ficar todo mundo aqui que eu sei. Mentira, gente. A gente vai ouvir agora, com Gilberto Lima Júnior, a palestra Imersos em um Novo Mundo, o Metaverso e as Realidades Estendidas. Quem gosta de metaverso aí? Na verdade, quem entendeu, quem já está por dentro aí do que é o metaverso? Eu estou com dificuldade ainda de entender. Mas o Gilberto vai falar aqui com a gente hoje. O Gilberto, gente, ele é presidente do conselho da Fundação Assis Chateaubriand. Tá? Ele é humanista digital, tem diversas palestras aí super renomadas e é um cara que tem propriedade para falar com a gente no assunto. Vamos lá, Gilberto? Obrigado, Gabi. Valeu. Valeu. E aí, boa noite. Mais uma para concorrer com a turma ali, ó. 1, 2, 3. Beleza. Vamos lá, galera do bem. Obrigado pelo privilégio da presença de vocês. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar algumas ideias práticas de metaverso e, na sequência, nós vamos falar de alguns impactos e possibilidades que o mercado de metaverso está projetando em termos de oportunidade.